amar bastante. E agora vou chamar aqui a minha convidada. Cadê a minha convidada, gente? Anda, Débora Brasil, essa gaúcha linda. Débora? Olá, Oi! olá, Como gente. Boa bom? tarde. Gratidão pelo convite. Gratidão eu, Débora, de você estar aqui com a gente, tá? Gratidão Obrigada. mesmo. Você é uma mulher também que inspira a gente. Nada melhor que nesse mês, né? Esse mês de março, que se comemora o Internacional das Mulheres, porque todo dia é Dia das Mulheres, né? A gente É. trazer pessoas mulheres guerreiras, mulheres que têm história, porque todos nós temos uma história, né? Mas eu costumo falar que a gente consegue enxergar fora da caixa, né? A gente sai fora da caixa e começa a enxergar quando a gente sabe das histórias das pessoas, os bastidores, né? Os famosos bastidores. Porque muita gente nos conhece ali, entra no nosso Instagram, às vezes vê foto nos nossos stories e não sabe o que, que está ali por trás daquele bastidor, né? O quanto que a gente já viveu, o quanto a gente já superou. E o meu intuito esse mês é sim trazer mulheres que inspiram, mulheres que estão aí, que conseguiu se superar, que conseguiu vencer, né? E que realmente tem essa história linda. E a música, essa música que colocou, é linda, ousado amor de Deus, porque é isso que Deus tem por nós, né? Um ousado amor de Deus. E eu recebi essa música de você, né? Você me falou dessa música. E essa música, assim, eu já tinha escutado, mas eu nunca tinha parado para escutar a letra dela. Ouvir a Sim, música é uma coisa, escutar a letra é outra, né? E aí é eu verdade. escutei a letra dela desde a hora que você me falou umas 3 vezes e vi o tanto que o amor é infinito de Deus pela gente. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E nada melhor do que trazer você aqui nessa viração do dia, né? Que para mim tem um significado muito, muito importante agora às 18 horas, né? Para mim sempre é uma bênção de Deus às 18 horas. Eu tenho um lindo, assim, uma conexão muito grande com Deus. Eu falo com Deus como se ele fosse meu amigo, igual eu falei na minha live, né? Contando a minha história. Eu falo com Deus como se ele fosse meu amigo mesmo. E sempre às 18 horas eu tô ali, né? Sempre eu tô ali falando com Deus. Meu amor, seja bem-vinda. Quero que Obrigada. todos conheçam você agora. Fala um pouquinho da gente pra gente, tá? E é gratidão mesmo de você estar aqui. É uma felicidade imensa ter você aqui comigo, tá bom? Obrigada. Então, para todos que estão aqui, obrigada, boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Débora Brasil. Eu moro aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu sou advogada, sou especialista em direito do trabalho, direito público, e no meio da pandemia eu resolvi fazer algumas atualizações. Estou fazendo pós em previdenciário e direito acidentário. E em meio a tantas formações também que eu resolvi fazer o ano passado, comecei a formação em coaching. E eu estava... Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, gente. Acho que tá tudo bem. Vai voltar. Débora, eu acho que travou um pouco. Tá, voltou? Voltou. Tá. Não Voltou. sei se foi a minha ou se foi a tua, mas agora oscila, né? O horário que começa a oscilar bastante a nossa internet. Com certeza. Então, o ano passado, Ariadna, quando fechou tudo, num primeiro momento eu fiquei muito preocupada com essa situação. Por quê? Porque eu sou autônoma, eu tenho um escritório de advocacia, trabalhava eu e mais uma colega.
Então, as despesas, o escritório, enfim, está todo no meu nome. Então, a minha preocupação primeira foi como eu vou pagar as minhas contas. Então, comecei a administrar a minha parte mental, para mim não enlouquecer, né? Então, por isso que eu comecei a ver lives, a estudar mais. Eu acredito que em 11 anos que eu estou formada, foi o ano que eu mais estudei e venho estudando. Hoje, pela manhã, eu refiz a ferramenta DISC. E eu vi que, nesse um ano de estudo, eu pude notar como eu estava há um ano atrás e como eu estou hoje. Então, graças a Deus, eu pude perceber o meu equilíbrio e o meu avanço. Graças a Deus, eu estou evoluindo, né? Como todo ser humano que está buscando ser melhor, né? Então, uma semana antes de fechar tudo, Ariadna, eu tomei a decisão de me separar. E eu sou mãe de um menino que na época estava com 2 aninhos, 2 e meio, fez 3 já na minha separação e vai fazer 4 agora em maio. Hoje eu posso dizer que foi para mim também uma superação, porque eu voltei para casa dos meus pais para mim ver o que eu ia fazer, se eu ia alugar, o que eu ia fazer da minha vida. Mas eu quis voltar para mim parar e pensar e agir racionalmente, sabe? Não quis agir por impulso, graças a Deus. Então, para mim, no início, no primeiro mês, foi muito difícil ver todas essas notícias ruins de tudo que estava acontecendo e o meu filhinho pedindo todo santo dia que ele queria ir para casa. Ele queria a casa dele, as coisas dele. Então, para mim, não tinha dor maior, sabe? Do que passar por isso todo santo dia. Até que ele foi acalmando, foi vendo que agora, né, no momento ele tinha a casa do papai, tinha a casa da mamãe, tinha a casa da outra avó. Então, aos pouquinhos ele foi administrando melhor, mas foi bem difícil. Então, cada um à sua maneira, tem os seus desafios e as suas superações, né? Então, nesse período todo, obrigada, Ricardo, gratidão. O meu maior desafio, Ariadna, foi manter o equilíbrio mental, e é o que eu digo até hoje. Muitas pessoas me perguntam por que tu estuda tanto, por que tu faz tanto curso, enfim, sábado de noite, em vez de ir namorar, tu tá estudando, por que tanto? Só que a gente sabe, né, Ariadna? Quanto mais a gente estuda, seja a área que for, a gente quer saber mais, a gente quer ficar especialista na área que no nosso nicho. Então, tu nunca vai cansar de estudar e querer se aprimorar se tu quer ser o melhor. Ou seja, se tu quer se destacar. Hoje, muito advogado diz que existe muita competição e não sei o quê, que tem mais de 1 milhão de advogados. Por quê? Porque eles não saem da bolha deles, eles não saem da zona de conforto, daí é muito fácil falar isso. E eu vejo isso em qualquer área. Não adianta tu atuar e tu fazer a coisa mais ou menos. Você tem que ter foco, focar no teu nicho e procurar sempre fazer o teu melhor pelos teus clientes. Eu estava assistindo uma live obrigada, Gabi, de um juiz aqui da 4ª Região Federal, que ele estava explicando sobre a discriminação até numa entrevista de emprego da mulher. A filha dele estava para fazer uma residência, se formou, teve uma filha no final da faculdade e esperou 1 ano e meio para fazer a residência. E ela foi feliz contar para ele que, quando perguntaram para ela se ela tinha filhos, ela disse que sim, que tinha 2. E ela pôde notar no entrevistador que isso não fez diferença. O que hoje em dia a gente sabe que
não é pelos filhos, mas as mulheres, né, têm correm sim uma certa discriminação, e seja em todas as áreas, né, Ariadna? É bem delicado. Eu, como mulher, como advogada, esse ano de pandemia, eu nunca atendi tanta mulher com Maria da Penha, mulher se separando, mulher aguentando certas situações de relacionamentos abusivos. Então, eu oriento, eu tenho muita empatia pelas minhas clientes. Eu tento, pelo menos, né? E para saber administrar, para saber dar um conselho, sabe? Nesse momento tão difícil, porque elas não sabem, muitas são dependentes dos maridos, só que muitas não. Muitas trabalham, sustentam a casa, só que elas não, eu não sei o que acontece, que elas não conseguem se libertar desse meio, desse relacionamento abusivo. Às vezes é muito triste de ver. E então, às vezes falta força, falta coragem, falta apoio de mãe, de pai, de quem quer que seja, né? Ah, sim. Você viu a minha história, né? Você assistiu, você participou da minha live. Então, eu passei por isso, né? Para quem está me conhecendo, como diz, o seu público, né? Tá aqui me conhecendo pela primeira vez, né? E Sim. para mim, assim, é muito importante também levar essa mensagem, né? Porque eu passei por isso. E às vezes a gente aquilo, mas o meu é porque, igual você falou, mulheres independentes, mulheres que trabalham, né? Porém, continua naquele relacionamento abusivo por algum motivo, né? No meu caso, é porque eu tinha uma crença dentro de mim de julgamento, né? Eu tinha uma crença de rejeição, de julgamento, o que as pessoas iam pensar de mim. E, e eu passei por isso, eu sei na pele o que é isso. E nada melhor do que ter você como convidada hoje, né? Para complementar um pouco da minha história aí, para explicar para as mulheres que não é fácil, né? A gente está numa situação dessa. E é muito lindo esse trabalho que você faz, né? Não só você, como todos os advogados também, né? Respeitando toda a categoria, mas porém tem aquilo que você falou. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Porque quando você começa a estudar, eu falo isso por mim, sabe, Débora? Quando eu começo a estudar, eu falo assim, eu não sei de nada, porque tem tanta coisa ainda para estudar, tanta coisa para estudar. E aí as pessoas não conseguem entender por que a gente estuda tanto. Porque a gente quer, sim, ser o melhor naquilo que a gente faz, a gente quer, sim, ajudar as pessoas, a gente ver que o que Deus deu para gente no nosso coração pode sim ajudar as pessoas, igual você faz, igual eu faço, igual outras pessoas fazem. Então, assim, às vezes abrir mão de sair, às vezes abrir mão de, sei lá, de assistir um filme, né? Eu mesma, assim, eu falo na minha história lá, que desde que quando começou a pandemia, eu nunca mais liguei a televisão para assistir TV aberta. Eu não assisto TV aberta mais. Às vezes eu uso aquela televisão ali de trás ali para ligar no YouTube, para ver algum documentário, para assistir alguma coisa que realmente seja relevante para minha vida, que faça obter conteúdo, né? Mas a TV aberta eu não assisto. Por que que eu não assisto? Porque eu tenho mais coisas para fazer, tipo estudar, tipo fazer live, tipo conhecer pessoas, conectar com pessoas importantes, né? E quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe mesmo. Que lindo, então. Ô, Débora, o que levou você a fazer, assim, uma pergunta, né, que a gente sempre faz, né? Como você chegou na área de direito? É, qual foi essa missão agora de você, realmente, você falou que na pandemia você viu que você tinha, né, com o escritório de advocacia, você, assim, meio que passou porque muitos autônomos passaram aí, mas, assim, conta pra gente um pouquinho, assim, a Débora, antes de se tornar advogada. Então,
Quando eu me formei no segundo grau, eu acredito que eu saí com 17 anos, a recém-feitos. Então, quando eu saí, eu não tinha a mínima noção, Ariadna, do que eu queria cursar, qual a faculdade, o que eu ia fazer da minha vida. Então, eu, em conjunto com os meus pais, optei por fazer um ano de cursinho pré-vestibular, até eu me decidir, né, a fazer um curso que eu como é que eu posso dizer? Me encontrasse. Né? Então, no final desse ano de cursinho, eu optei por fazer vestibular aqui em Passo Fundo, de Ciências da Computação. Só que como isso não estava em mim ainda, eu cursei Ciências da Computação aqui, fiz o vestibular, e na Federal aqui do Rio Grande do Sul, eu optei por fazer enfermagem, segunda opção em agronomia, ou seja, 3 áreas diferentes, desconexas. Então, eu ainda não estava preparada para tanto um curso quanto o outro. Então, eu passei aqui em Ciência da Computação, resolvi cursar um ano. Nesse meio tempo, durante o semestre, o meu pai trabalhava numa empresa de telefonia a nível nacional e ele foi transferido para uma cidade a uns 300 quilômetros daqui, Caxias do Sul. Então, ele ia e voltava, vinha na sexta de noite e voltava no domingo de noite. Então, ficou assim durante um certo tempo. E a minha faculdade era muita matemática e eu não gostava. Então, eu fiz um semestre, algumas matérias fui bem, outras mais ou menos, e a matemática eu reprovei, que era tinha álgebra, eu acho, o nome da dita matéria. Então, como eu vi que não era o que eu gostava, o que eu queria ser quando crescesse, resolvi trancar a faculdade. Então, como a despesa tinha aumentado em razão do meu pai ter que alugar alguma coisa lá para ele, enfim, né, a despesa de viagem, eu optei por trancar a minha faculdade, porque a minha irmã mais velha estava cursando e eu, nesse tempo, entrei para a faculdade também. E a minha faculdade era muito cara. Então, optei por trancar e comecei a trabalhar só. Então, depois de muito tempo, Ariadna, eu comecei a trabalhar nessa empresa de telefonia. No meio do caminho, a minha irmã resolveu casar e lá pelas tantas, preparativo de casamento, enfim, toda empolgada, ela olhou para mim e para o meu ex-noivo e perguntou para nós se nós não gostaria de casar junto. Olha. Daí eu só olhei para ele assim, fiquei esperando a resposta, né? E daí ele disse que eu sabia. Daí porque ela começou a conversar, enfim, e dizer o porquê. Daí ela disse que os meus convidados e os dela praticamente iam ser os mesmos, enfim, que nós ia economizar de certa maneira. Tá, a gente resolveu casar junto. Então, a Joana estava dizendo também que detestava matemática. Eu já amava. É? Eu comecei, mas pode continuar. Vamos lá. Então, resolvemos casar. E na época, Ariadna, eu era estagiária. Eu acabei me formando em técnica de informática. Então, eu era estagiária e ganhava salário de estagiário. Era uma miséria. Então, para mim ajudar a pagar a festa de casamento, eu resolvi trabalhar com o meu pai de preposta. Eu saía do meu trabalho, eu era secretária na época, estagiária, e saía do meu trabalho e ia fazer audiência para ele. E nisso passei 6 meses assim. E isso de conhecer advogado, comecei a viajar também para fazer audiência um certo tempo depois, e isso me inspirou a cursar
a faculdade de Direito. Um semestre eu fui fazendo audiência, conheci muita gente, e no próximo semestre eu disse para o meu pai, eu vou fazer vestibular para Direito, se eu passar, tudo bem, ótimo. Se eu não passar, daí eu vou fazer um cursinho, vou estudar, enfim, para fazer o vestibular. Então, para minha surpresa, passei, fiquei muito bem colocada e comecei a fazer a faculdade de Direito. E eu sempre tive a certeza, Ariadna, de que eu queria advogar, eu queria ser advogada, desde o início até o fim da faculdade, sabe? Então, muita gente, até a metade da faculdade, estava indeciso se queria concurso, se queria advogar, enfim. Tanto é que na minha turma, eu não me lembro se formaram 82, se nós éramos em 82 ou 83. Eu acredito que se tiver 10 hoje advogando é muito. Então, poucas as pessoas que tinham certeza daquela profissão. Hoje em dia, a metade não está mais atuando nem na área do direito. Tem uns que foram para concurso, tem poucos advogando. Tem uns que eu nem tenho mais notícias. Faz 11 anos que eu estou formada. Então, aí que surgiu o meu amor por direito. E você faz realmente com paixão mesmo, né? Eu pude perceber que quando você falou na sua apresentação, a gente vê que a pessoa faz por paixão, né? Por amor. E é muito gostoso. Eu estava vendo aqui os comentários, né? Das meninas e da doutora Denise das Neves, né? Que você sabe que a Denise, eu vou convidar ela para estar aqui com a gente também, porque ela tem uma história de mulher que inspira vezes 100, né? A história dela é muito incrível. É muito incrível mesmo. E assim, é muito. Só para você ter ideia, para linkar um pouquinho nas lives que a gente está falando, para linkar um pouquinho sobre o que eu venho falando desde o começo, cada um da gente, nós somos diferentes, né? Que Deus deu a nossa digital diferente, o nosso DNA, porque todo mundo é diferente. E todo mundo realmente tem que fazer o que está dentro do nosso coração, aquela essência, né? Eu sempre fui apaixonada por exatas. E sempre fui, e agora mais ainda pelas pessoas, pela mente humana, né? Então, é um êxtase muito grande. Como uma pessoa que é apaixonada por exatas é apaixonada pela mente humana? Porque a mente humana é exata. A mente humana é exata, entendeu? E eu sempre fui apaixonada eu sempre tirei nota 10 em matemática, física, química, sempre foi 10. Por isso que eu ingressei na faculdade de engenharia, né? Eu ia fazer engenharia civil, né? Lá eu conto a minha história, eu fiz engenharia civil e aí eu fiz engenharia de produção devido que eu moro aqui em Goiás. E o meu primeiro mentor era um gerente industrial que me falou, não, faz engenharia. Você quer fazer engenharia mesmo? Eu falei, quero. E ele falou, faz engenharia da produção, porque Goiás vai ser o grande polo industrial, né, do Brasil. E hoje o grande polo industrial do Brasil é aqui em Goiás mesmo, né? E devido a isso eu me apaixonei. Porém, anos depois, eu descubro, né, a PNL, na qual eu começo a descobrir, para fazer a minha cura interior, eu descubro que tudo está aqui dentro. Nada está lá fora, tudo está aqui dentro, né? Aqui e aqui, no nosso coração. E aí, quando eu começo a estudar a mente humana, eu vejo o tanto que é lindo, que é maravilhoso, né? É igual a paixão pelo direito, a paixão pela a área de humanas, né? Então, assim, gente, cada um tem a sua paixão, cada um tem seu DNA. Ninguém é rotulado, não é isso, Débora? Ninguém é rotulado. Estão perguntando, qual conselho você daria para quem quer entrar nessa atividade profissional? Se é uma atividade profissional do direito, o conselho que eu dou, que eu não segui, eu não tive a orientação quando eu me formei, é de você buscar focar numa área só, a área que você gosta. Por quê? Porque é muita mudança legislativa e a gente não dá conta de acompanhar todas essas mudanças em todas as áreas.
Não adianta você ser um profissional mais ou menos e atuar mais ou menos e querer abraçar o mundo. Se você focar numa área só, por exemplo, eu estou focando no previdenciário, porque a coisa mais gratificante para mim hoje é você conseguir um benefício previdenciário para alguém que estava quase passando fome ou passando muita dificuldade. Então, para mim, a alegria deles já me basta. Então, é esse o conselho que eu dou. Vê a área que você se identifica mais e seja o melhor possível para você e para os teus clientes nesse nicho. Com certeza, que lindo, né? E o que é? Eu gostaria assim que você resumisse para a gente. Você já falou um pouquinho de 2000 e 2020, né? O que aconteceu na sua vida em 2020, né? O que significa 2020 para a Débora, assim? E o que vem em 2021 para a gente? Olha, o meu 2020 foi um ano de muito estudo e grandes desafios. Eu acredito que 2021, a promessa é que seja pior que 2020. Mas para mim, graças a Deus, o meu 2020 foi, não posso dizer que maravilhoso, mas foi muito bom. Então, eu acredito que eu estou fazendo o possível para que o meu 2021 seja melhor ainda. Sabe que quando eu me formei e comecei a prestar exames para a OAB, eu percebi, Ariadna, depois de muito tempo, que eu sempre fui de me cobrar muito. Então, fazer o link com você antes de você tomar a atitude de sair do relacionamento abusivo, o que as pessoas iam pensar? Eu me cobrei muito durante 5 anos prestando a prova da OAB e não conseguindo. Por quê? Porque eu me cobrava muito. Eu queria ser advogada, eu precisava ser advogada e eu não estava preparada, acredito, para ser advogada. Teve prova que eu passei mal, teve prova que eu fiquei uma semana depois dura aqui, toda aqui assim, os ombros dura, a coluna assim, ó, de tensão. Tive que ir para massagista uns 15 dias para dar conta de dar uma aliviada. Então, e a última prova que eu fiz, eu fui pedir a Deus que me iluminasse para que desse tudo certo. Saí da prova leve, vim para casa. Depois, no domingo, geralmente eu ia no culto antes da pandemia, era de noite, fui lá, fiz as minhas orações, agradeci pela minha prova. No outro dia, quando eu comecei a corrigir, todos os pontos que me faltaram anteriormente sobraram nessa prova. Então, fui para a segunda fase, fui super bem também e acabei conseguindo a minha carteira da OAB. Mas eu vou te dizer que teve uma época que eu parei de contar quantas eu já tinha feito, porque eu gastava com cursinho e a inscrição, hoje eu não tenho ideia de quanto tá, mas na época era 200, 230 reais. Então, foi bem puxado. Com certeza. Gente, tem tanta gente comentando, eu estou tão feliz, tem várias pessoas entrando. Agradecer a todos que estão aqui nesse final, né, nesse início de noite, final de tarde com a gente, para prestigiar, nós estamos ainda, Ariadna, disputando com o Campeonato Brasileiro, né? Afinal, se eu não estou enganada, era agora às 18. Ah, é? Tá vendo? Grêmio e Palmeiras, se eu não estou enganada. Gente, eu sou meio desligada com isso, igual eu falei, eu não assisto televisão. Então, eu tô desligada. Mas vamos lá, vamos chamar a gente, vamos saber, porque com certeza o Campeonato Brasileiro ele vai ter todo ano e essa live aqui ela é única, apesar que ela vai ficar gravada, porque assim, ter ao vivo Débora e Ariadna batendo esse papo gostoso, sabendo um pouquinho mais da história da Débora aqui, essa advogada que nós sabemos que o quanto essa classe, né, precisa estudar. Eu admiro muito a classe de vocês, igual eu falei, eu sou de exata, então assim, não que nenhuma área é desmerecedora, gente, nenhuma área é desmerecedora, porque todas
todas as áreas têm seus precalços, têm seus desafios, né? E mais direito, além dos anos lá na faculdade, depois tem a prova da OAB, se você realmente quer advogar, né? E nada melhor do que você, do que a Denise aqui, né? E outros advogados. Eu estava dando uma olhadinha, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu estava dando uma olhadinha na sua página, né, do Instagram, e eu estava vendo aqui, e tem muitas coisas aqui que realmente tem muitas coisas que a gente fica em dúvida sobre o jurídico, né? E eu queria fazer para você uma pergunta assim, que eu acredito que, por mais que a gente está numa live, mas diz um pouco da minha história e que você também pode nos ajudar, que é sobre guarda compartilhada na pandemia. Eu vi que é um destaque do seu Instagram, que você realmente, que eu tenho certeza que você vem ajudando vários casais, mulheres aí que estão passando por isso. E essa é um pouco da minha história. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Guarda compartilhada na pandemia. O que você pode falar para as mulheres, né, que estão aqui, mulheres que vão assistir isso também, e para mim também, né, apesar que eu sou bem acompanhada juridicamente também, né, e tenho uma mentalidade bem aberta para isso, mas no começo não é fácil, né, não é fácil mesmo. Não é Explica um fácil. pouquinho E pra assim, gente. ó, Ariadna, as pessoas têm muita visão errada sobre o que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada não significa você passar, a criança passar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, e cada um suprir as despesas. Não. A guarda compartilhada é compartilhada nos direitos e deveres. Isso não significa que a residência da criança seja dividida. Claro que em tempos de pandemia, eu tenho muitas clientes que conseguem administrar com os pais das crianças, quando se dão bem, né? Porque nem sempre é assim, de ficar 10 dias com o pai, 10 dias com a mãe e irem se revezando. Tranquilo. Agora tem aquelas pessoas, tem muitos ex-casais que não admitem isso. Então, por pirraça, por egoísmo, por não pensar nas crianças, por precaução muitas vezes com o Covid. Eu tenho clientes que são enfermeiras, que os ex-companheiros, por pirraça, querem pedir a guarda das crianças, achando que a compartilhada é dessa maneira, que eles não vão pagar pensão e tá tudo bem, por uma disputa, entende, com a ex-companheira. Só que na frente do juiz, na hora da audiência, que as audiências estão sendo virtuais, então na hora da audiência, se, por exemplo, a mãe diz, tá, eu concordo com o teu pedido de guarda, pago 20% dos meus rendimentos e você fica com a guarda das crianças. Aí a gente combina sobre as visitas. Os pais não querem ter essa responsabilidade. Vamos supor, de 10 clientes que eu tenho, homem, quando muito 2, Ariadna, querem sim ficar com a guarda dos filhos. Os pais geralmente não querem esse compromisso, infelizmente. Eu tenho clientes que me procuram, que me bate assim uma dor, de que as crianças não choram, chamam pelo pai e ficam doentes. Por quê? Porque o pai não quer ficar com os filhos, não quer ir visitar, não paga pensão e acha que tá tudo bem. Ele ficar fazendo festa, sair, ir para festa clandestina, ostentar, enfim, o que não tem, às vezes, e não dá R$1 para ajudar na alimentação do filho. Então, ou tem outros que acham que R$100 de pensão mensal para um filho que usa fralda, que toma leite, enfim, que se alimenta, que está em fase de crescimento, que precisa de nutrientes para um crescimento saudável, achando que R$100 está ótimo de pensão. Então, é bem delicada essa situação da guarda, sabe, nos tempos de pandemia. Tem pais que são idosos, que eles não querem ver os filhos por precaução, porque as mães trabalham. Tem pais que são idosos iguais e querem ver os seus filhos, e a mãe já fica com essa restrição, sabe? Então, é bem difícil.
Lá no escritório, eu e o meu colega, a gente gosta muito de fazer uma mediação com as partes. O que que é? É tentar, através de uma conversa, muitas vezes não na frente do juiz, lá no escritório ou escritório de algum outro colega, conversar, colocar as partes frente a frente e nós conversar para chegar a um acordo. Teve uma das últimas vezes que eu fiz isso no meu escritório, que as partes, os ex-companheiros, eles estavam nervosos antes da conversa, a mãe das crianças teve dor de barriga. Eu disse, gente, não é para tanto. Se vocês os dois começarem a tentar entabular uma conversa e tirarem as suas armaduras, a gente vai ir melhorando o diálogo e daqui a um pouco vocês vão conseguir chegar um ao outro e debater sobre o que está acontecendo com os filhos. Os filhos deles estão em pré-adolescência. Então eu disse para eles, daqui a um pouco, tanto pai quanto mãe vai precisar do outro para resolver algum tipo de situação. Vocês não podem ficar nessa situação gerando desconforto. Vê se tem cabimento ficarem nervosos ambos por causa de uma conversa. E graças a Deus a gente fechou um acordo. Tem advogados, tenho colegas aqui em Passo Fundo que eles também prezam pelo diálogo, então é muito bom o trabalho em conjunto, né? Então tem vários advogados aqui que a gente consegue conversar e falar, né, de igual para igual. Porém, contudo, todavia, como diria minha amiga Denise, tem muitos que não, Ariadna. Tem uns que não, mal te olham na cara no fórum. Então, acredito que não é por aí, sabe? Não é o tipo de trabalho que lá no escritório a gente está acostumado. A gente tem a liberdade, tanto eu quanto o meu colega, de pegar o telefone e ligar. Ó, doutor, recebi uma inicial sua de tal caso, não sei o quê. Podemos conversar a respeito de um acordo? Esse é o nosso método de trabalho. E muitas coisas, muitos processos a gente resolve assim. Não precisa esse desgaste todo. Até porque aqui no Rio Grande do Sul, em 2020, não teve muita movimentação processual. Tem muitos processos que ainda é físico. Então, os eletrônicos está normal, mas os físicos a gente está com grande dificuldade, né? Então, é bem delicado essa parte, porque as pessoas, os clientes não entendem que o processo não está andando, não por nossa culpa, mas pelo panorama que estamos vivendo, né? Então, a nossa amiga Denise, ela trabalha mais com os benefícios também previdenciários. E lá, o TRF5, eu acho, fechou, INSS fechado, TRF5 fechado. Então, para ela foi um ano de muita dificuldade também, 2020, porque não sai alvará, não sai nada, então é bem delicado se manter firme também na nossa profissão. Tem muitos colegas aqui, Ariadna, que chegaram a fechar os escritórios e são colegas que advogavam há anos, então é bem delicado. Com certeza. Eu te fiz essa pergunta porque, gente, gratidão a todos que estão interagindo aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa conversa vai ficar mais agradável agora que eu vou começar a falar um pouquinho com a Débora sobre como a mudança de mentalidade muda todo o contexto, né? Então, Débora, quando você começou a estudar o coach, né? Você é coach, palestrante, você começa a mudar a mentalidade. Eu vou falar para você um pouquinho sobre isso. Como a mudança de mentalidade, ela é importante, que é o que eu trabalho, que é o que eu dou mentorias, né? E eu ajudo muitas pessoas nessa área. Só para você ter uma ideia, né? Eu contei lá na minha história, e para quem está aqui pela primeira vez, eu tenho uma história também que está... Uma live que eu fiz contando um pouco da minha história, porque na mentoria que eu falo mais um pouco, e sempre não dá para a gente contar toda a história da gente. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre esse assunto, e com essa advogada linda
que eu tenho um grande, assim, orgulho de ter, né, como amizade. Eu passei por isso, eu ainda passo, né? Mas eu falei lá que eu e o pai do meu filho, meu ex-marido, nós tivemos a decisão que, para mim, foi a decisão mais correta. E hoje mesmo, hoje, domingo, né? Dia 7/3/2021, praticamente faz um ano que meu filho não mora comigo, tá? Faz um ano, assim, eu vejo ele, tal, mas tudo com medidas restritivas, tá? Distanciamento, por conta de tudo, porque eu estou na rua. Então, quando eu tomei a decisão, antes disso, eu e o pai do meu filho, a gente estava brigando pela criança, né? É igual você colocou. O relacionamento acaba, a gente convive 13 anos de afeto ali. Quando o relacionamento acaba, a pedra preciosa do relacionamento é os filhos, né? E aí, o que aquele que é mais esperto, né? Que eu falo, eu vou usar essa palavra, aquele que é mais esperto usa da artimanha deles de achar que eles podem ter mais poder. Mas, enfim, eu não sabia, né? Eu tive a separação, tal, eu não sabia, de repente eu sou surpreendida com um pedido de guarda. Unilateral. Hã? Unilateral. Unilateral. Que é a guarda para ele. Fui surpreendida com Fui surpreendida mesmo, eu não sabia, eu juro, ele estava armando tudo contra mim, tudo que você pensar, sabe? Mas está lá nos autos do processo. Ele estava armando tudo e, de repente, eu sou surpreendida com uma intimação para uma audiência na qual já tinha tido uma audiência, eu nem sabia disso, na qual ele tinha entrado com pedido de guarda unilateral. Gente, nessa hora eu esqueci tudo. Eu esqueci de tudo. Eu desci lá no inferno mesmo, depois eu subi com toda a raiva do mundo, eu vou falar isso. Não, eu sou bem autêntica, eu falo isso, eu subi com todo o ódio do mundo. E hoje eu tenho consciência que tanto que isso faz mal, né? Mas naquele momento que eu estava passando, eu esqueci de tudo. E eu não acreditava que eu estava passando por aquilo. Não acreditava mesmo. Não acreditava que o meu ex-marido, o cara que eu vivi junto, uma pessoa na qual eu admirava hoje eu admiro ele, né? Eu voltei a admirar ele, mas na época eu tinha esquecido toda a admiração. Que eu admirava como pai, como filho e tal. Eu tinha entrado com pedido de guarda unilateral. Eu falei, fela da puta, como que faz um trem desse comigo? Sabe? Caramba! E aí eu correr atrás de advogado para me defender, fui em audiência com aquele ódio mortal. E eu só queria vingança. Eu só queria me vingar dele. Só que aí, gente, o que acontece? Aí é que agora entra o ponto. Aí eu percebi que nada daquele ia adiantar. A briga entre pai e mãe só estava prejudicando a cabeça da criança. A vítima disso tudo só é a criança quando existe um pai e uma mãe ele disputando um filho. Mas, enfim, foi um processo um pouquinho longo, teve outras coisas também e tal. Até que, quando a gente começa a conversar, aí ele viu que não tinha como, que aí eu já não fui bobinha, eu já procurei os meus direitos, já fui atrás de advogados e tal. Gastei uma grana, lógico. E não baixei a cabeça para ele em momento nenhum, né? Porque a gente também tem que nos posicionar e temos que ter a consciência limpa. Pera lá, meu filho, eu sempre fui mãe, eu não faço nada de errado a não ser trabalhar e estudar. Como que você entra com pedido de guarda unilateral para o meu filho, né? Não é assim. Enfim, até que, né? Quando eu começo a reerguer lá, que eu conto na minha história, eu começo a reerguer, vem a pandemia. Quando veio a pandemia, só era eu e meu filho em casa, morando. Meu filho, na época, estava com 10 anos. E aí eu e o pai dele moravam, assim, a 2 quilômetros de distância da casa um do outro, na época do início da pandemia. Gente, não tinha. Eu tinha que pensar, não é? Eu tinha que morrer todo aquele egoísmo, toda aquela raiva que eu tinha, sabe? E pensar na saúde, no bem-estar do meu filho. Porque como que eu ia fazer? Eu não poderia parar de trabalhar. Se eu parasse de trabalhar, a gente ia passar dificuldade em casa, porque até então
não tinha audiência, a pensão estava suspensa, porém ele nunca deixou de pagar a escola, esse tipo de coisa, ele nunca deixou, nunca, sabe? Ele sempre foi muito responsável por isso, e isso eu falo para qualquer um. Ele sempre foi pai mesmo. Mas, porém, assim, a pensão para ajudar em casa, não, era só lá para criança mesmo, enfim. E aí, quando eu ia para a pandemia, eu me vi naquela situação que eu contei para vocês, que eu tive que abrir mão do meu filho, não é abrir mão do meu filho, mas sim proteger o meu filho, né? Por isso que quando eu vi lá... Pensar melhor naquele momento, né? Exatamente. E aí nós dois tem uma conversa adulta, eu e o pai dele, tivemos uma conversa de acordos, sem gravados pelo WhatsApp, conversas gravadas para mim resguardar, lógico, que eu também não sou boba, que a gente estava entrando num acordo durante a pandemia, o meu filho ia ficar resguardado. Porém, eu não poderia, ele não me proibia de ver a criança também, né, nos momentos. E assim foi, né? Está sendo esse um ano. E eu tirei o quê? Disso tudo, eu tirei a sabedoria de poder estudar e aprender mais sobre a mente humana. E hoje eu tenho consciência desse estudo, dessa mudança de mentalidade que eu tive, tanto eu quanto o pai dele, que a gente fez o melhor, né? E não é fácil, não é fácil. Eu sei que vocês do jurídico sofrem muito com isso, porque todo dia vocês estão cheios de pessoas que estão com problema de mentalidade de fracasso, a mente de fracasso, a mente de raiva, igual um dia eu tive, né? Um dia também eu tive essa mentalidade de chegar no advogado. Um dia eu lembro que eu cheguei no escritório do advogado dele, gente, eu queria matar aquele advogado, eu juro. Era tanta raiva que eu tinha daquele... E como? Advogado do cão, gente, perdoa os advogados, mas naquela época que eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje, o que eu quero passar para vocês é a transparência, que realmente existe isso, né? E que tem tantas pessoas aí. Por isso que o meu intuito é levar meu legado e a minha missão é levar a transformação na mentalidade das pessoas, ser coach, sentar, conversar, saber realmente descobrir a pessoa, descobrir dentro dela por que ela está com aquela raiva, né? Ninguém sabe atrás dessa capa aqui, ó, o que tem aqui dentro da cabeça da pessoa, o que a pessoa está passando, né? E por isso que eu te convidei hoje, porque você fez isso, você começou a mudar e para você até atender os seus clientes, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. Como é um advogado quando chega as pessoas assim? Essa parte de coach, Débora, é muito importante, né, na sua área, não é isso? É muito importante para mim saber ajudar e administrar esses sentimentos nos clientes, Ariadna. Porque, assim, ó, tem muitas... que nem você passou por momentos de raiva, enfim, né? Sentimentos ruins. A maior parte das minhas clientes passa por isso também. Então, eu sou muito de aconselhar, de dizer para ela pensar no que é melhor para o filho dela, enfim, que a melhor maneira é chegar a um consenso, né? Não adianta pedir uma guarda daqui a um pouco achando que é melhor para ela, unilateral, enfim, se no fundo ela sabe que não é o melhor para a criança. Então, muitas vezes os pais têm que olhar, não tem esse olhar voltado para o bem-estar da criança, porque é o melhor interesse da criança, como se diz no direito. Então, muitas vezes, eles perdem por ser egoístas, quererem o filho para si. E eu, como mãe, como mulher, como advogada, às vezes é muito difícil não saber. Hoje eu sei, mas muitas vezes não saber sair da situação ou me ver nessa situação também, sabe? Eu passei por alguns momentos difíceis no final do ano com o pai do meu filho. Ele não queria pagar pensão, então a gente foi para a justiça, enfim, teve muitos atritos que ainda estão sendo organizados, mas ele quer, vamos por assim, ele ficou com uma raiva de mim porque eu entrei, porque eu não quis fazer acordo com ele.
Eu fiquei Uhum. de março até novembro tentando fazer um acordo com ele e ele acha que eu não tentei. Então, é bem delicado, sabe, essa situação. E com o coach, na área de jurídica, eu busco desenvolver o autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, né? Que juntos tornam possível traçar um planejamento estratégico com foco nos resultados. Eu quero finalizar minha formação para ajudar as pessoas que passarão pelo que eu passei de não saber, Ariadna, ter um norte para seguir alguma carreira. Então, por isso que eu estou buscando essa formação para ajudar as pessoas que não sabem ou que estão finalizando, por exemplo, no curso de Direito. Estão finalizando, só que não tem a clareza de saber que área que vai atuar, o que vai, qual lado vai pender, sabe? Então, às vezes, esse suporte faz muita diferença. Se eu tivesse tido esse suporte de carreira, até para fazer, de repente, eu nunca fiz um teste vocacional. Se há algum tempo atrás eu tivesse feito, quando eu saí do segundo grau, eu seria mais direcionada a uma área que hoje é a minha realização. Eu sinto muito a falta desse suporte, sabe? Então, por isso que eu quero mentorar pessoas a ajudar no desenvolvimento da sua carreira. Que legal, muito bom mesmo. E para isso, nada melhor do que conhecimento. Eu vi que a Joana colocou aí, gente. Obrigada a todo mundo que está entrando. Continua na live. Aperta o coraçãozinho aqui, ó, para ver, para mandar, ver que a nossa live realmente é relevante, porque assim, estamos falando um pouco, porque nós estamos com uma advogada aqui, uma pessoa que mudou completamente, né? Que passou, superou situações difíceis em 2020, não desistiu, né? E buscou o quê? O que que a gente traz? Dentro das situações difíceis, a gente busca o quê? Conhecer mais, estudar mais para estar ajudando as pessoas, né? E assim foi comigo, e essa jornada aí de história de mulheres que inspiram realmente é para isso mesmo, é para nos mostrar que nós sempre estamos estudando, né? A gente não aceita jamais ser derrotada, ter uma mente vazia, né? E a gente sempre está superando. E eu estava aqui, você falando, e eu estava aqui linkando sempre as conversas, né? Que você teve desde da sua história lá. E eu estava lembrando de uma situação sobre até mesmo porque amanhã é o Dia Internacional, né? Comemora o Dia Internacional das Mulheres. E o quanto que até hoje, no século, né, que nós estamos, agora em 2021, nós já estamos em 2021, e ainda existe tanto preconceito da mulher, né? Tanto em todas as áreas, seja de trabalho, seja até a mulher estudar, gente. Tem pessoas ainda que julgam a gente porque a gente está estudando. Então, assim, é tão difícil esse tema, ser mulher. Eu até ia fazer um post hoje, mas aí teve o desafio do Matheus. Teve o Tu desafio do sabe, Matheus, eu me tu sabe, empolguei. Ariadne, que para Eu ia mim começar meu café da manhã hoje, Débora, com aquela música do Roberto Carlos, né? Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Que de frágil as mulheres não tem nada, né? Tá aí, eu hoje enfrentei o desafio do Matheus, né? Acordei bem cedinho, ganhei a mentoria oficial de parabéns. copy, porque, gente, tudo é para o meu crescimento e para ajudar as pessoas. Tudo, tudo. Desde que desde que eu me renasci, né? Que eu fiz esse renascimento em junho de 2020, o meu intuito é estudar para poder melhorar eu, né? Eu, sim, melhorar, e estudar para ajudar as pessoas a melhorarem também, né? E
é muito gratificante quando você vê a transformação. Você olha no espelho. Quando eu olho no espelho, eu não sei se você tem isso, Débora, quando você se olha no espelho e fala, uau, né? Como eu mudei. Ah, como hoje eu estou bem melhor do que eu estava, né? Um ano atrás, e você faz aquela reflexão de tudo. Melhor em tudo, melhor financeiramente, melhor fisicamente, melhor mentalmente, né? E a mente é melhor. A mente, sim, é melhor ainda. E até hoje existe muito preconceito com as mulheres que você estava falando, e a gente vai entrar um pouquinho nesse tema agora do preconceito com as mulheres na área de trabalho, numa entrevista, né? E eu vejo isso até hoje, apesar que posso me chamar um pouquinho mulher fora da curva mesmo, porque assim, eu fiz um curso onde tinha 50 homens, 5 mulheres na sala de aula, né? Eu tinha um professor na qual ele batia na mesa e falava assim, eu quero ver se o próximo período você vai passar. E realmente, eu recebi um comentário hoje e uma perguntinha lá na minha caixinha de perguntas, eu vou responder para a Paula. A Paula, ela é uma colega minha de faculdade e nós duas sabemos o que nós enfrentamos na faculdade, no meio daquele tanto de homem. Aquele tanto de homem. E nós enfrentamos, né? Nós chegamos 3 mulheres só. E até hoje tem preconceito. Mas quando eu falo que eu sou uma mulher meio fora da curva, é o seguinte, eu trabalho numa base de gás, né? E já é a segunda base de gás que eu entro, e eu fui a primeira mulher a pisar numa plataforma, a chefiar uma plataforma de GLP em 2007, né? Quebrei um tabu. E por isso que eu falo assim, sou uma mulher meio fora da curva por conta disso. Então, assim, eu sou muito movida a desafio. Quando pensa assim, não, isso aí mulher não vai dar conta, eu falo, eu vou lá e eu vou provar que eu dou conta. Só que aí, às vezes, prejudica por outro lado também, né? Mas eu vejo que no mercado de trabalho, fazendo curso de gestão de pessoas e atendendo muitas pessoas, participando de alguns processos seletivos, a gente vê o preconceito que as pessoas têm de algumas mulheres, porque a mulher é mãe, porque ela é gorda, porque ela é negra, porque ela é branca, porque ela é magra. E às vezes a mulher tem uma formação, ela tem uma qualificação ali boa, porém, existe ainda preconceito com as mulheres. E isso é muito triste, muito triste. Então, assim, nada melhor do que essa live com uma mega master advogada aqui, né? Para falar o seguinte, gente, não se cale, né? Não se cale, não se deixa bater. Você viu que tem preconceito, tá o judiciário aí que pode ajudar, né? As mulheres que às vezes estão sofrendo um relacionamento abusivo, a gente sabe, eu sei disso na pele, que às vezes não é por comodismo, porque muita gente julga a mulher, acha, tá assim porque quer, apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer. Ninguém está num relacionamento abusivo porque quer. Ninguém está num relacionamento abusivo porque quer. Às vezes a pessoa não tem a mentalidade que a gente aqui de fora tem. Então, o nosso papel é o quê? Ajudar essas pessoas, mudarem a mentalidade delas, para elas, sim, poder vencer na vida. Viu que tem preconceito? Viu que você está sofrendo um assédio moral, né? Um assédio sexual, assédio moral, um bullying, né? Nada melhor do que a Denise, que vai ser uma das minhas convidadas esse mês, que passou por tantas coisas e hoje é uma mega advogada também, que nós sabemos que o judiciário está aí para poder nos proteger, para nos orientar, né? Sim, tem advogados às vezes que não têm essa mentalidade que a nossa Débora tem, que a Denise tem, que outros advogados também têm. Porém, graças a Deus, existem pessoas como vocês que podem ajudar. E eu, com o meu trabalho de ajudar também as pessoas na mudança de mentalidade, enxergar o que realmente está dentro delas, o que elas precisam. Não é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre esse tema esse agora que eu levantei sobre preconceito, o que é que o judiciário, o que as mulheres que às vezes estão aqui assistindo ou que vão assistir isso, às vezes pode ver que elas podem sim buscar ajuda no judiciário se elas estão passando por algum tipo de assédio, seja moral, seja sexual, seja um relacionamento abusivo que ela não consegue se libertar porque ela tem medo
no que ela pode se dando esse presente mesmo assim para as mulheres, essa orientação jurídica que realmente me corrija se eu estiver errada, tá? Que o judiciário pode sim estar acolhendo essas mulheres, essas mães que são tipo, como que é a palavra, gente, que eu vou falar assim, tipo, não é ameaçada, mas assim, coagida, né, pelos ex-maridos, coagida pelos ex-maridos assim, em questão dos filhos, de pensão. Dá uma explicaçãozinha pra gente sobre isso, Débora. Deixa eu tomar um golinho d'água. Na verdade, Ariadna, assim, ó, a gente tem a gente tem muito nas relações de trabalho a questão do assédio, tanto moral para as mulheres quanto sexual, tá? Então, é muito importante que as mulheres que passem por isso, que estão passando por esse tipo de situação, que busquem auxílio jurídico, busquem um advogado, advogada de sua confiança, para que lhe dê um respaldo, uma orientação do que fazer, como juntar provas, enfim, para poder no futuro, né, estar buscando a justiça. Por quê? Porque o assédio moral, tanto para homem quanto para mulher, geralmente é feito entre empregador e empregado. Olha, em 99,9% dos casos, não tem testemunha, Ariadna. Então, como é que você vai provar um assédio moral no trabalho se você não tem testemunha? Então, você tem que saber administrar, de repente, voltar no trabalho, não simplesmente abandonar, para ter esse tipo de prova, né? Às vezes é em e-mail, às vezes é gravando, enfim, uma conversa, né? Tem que ver, cada caso é um caso também. Das mulheres, eu posso dizer que aqui na minha cidade, a gente tem muitos juízes maravilhosos que têm esse olhar voltado para as mulheres. Por quê? Porque assim como eu tive meus clientes homens, que as mulheres foram fazer a Maria da Penha e elas mesmas se bateram nas paredes, que eles não tiveram culpa, criaram uma situação, entende? Seja para uma separação, seja para uma pensão, enfim, criaram essa situação, tá? E tem realmente aquelas mães que apanham juntamente com os filhos, que o marido sai, bebê, vive a vida de solteiro e volta e bate a mulher, violenta ela, né? E assim como quando os filhos se metem para defender a mãe, bate nos filhos também. É bem delicada essa situação. Eu vi que aumentou muito os casos de violência doméstica desde o início da pandemia até agora. Isso é muito triste. Assim como tem mulheres que buscam a casa de apoio nesses casos, que ganham a Maria da Penha e vão para os lares de apoio, tem muitas que não. Tem muitas que elas fazem o registro, o companheiro vai preso, quando volta, elas baixam a cabeça e continuam nessa situação. Elas não buscam sair dessa situação, não buscam ajuda para tentar solucionar da melhor maneira. Eu tenho cliente que faz 1 ano ou mais que está com a Maria da Penha. Então, tem situações bem delicadas. E tem casos que os juízes aqui são mais ponderados, que eles marcam uma audiência, mesmo que virtual, para avaliar melhor a situação. Então, é bem delicado a situação, né, para as mulheres. Com certeza. E eu estava vendo aqui as perguntas e eu vi... Pode falar. Deu uma falhadinha aqui, eu pensei que você tinha parado, tá? Desculpa. Ah, tá. Mas eu estava vendo aqui... Eu estava olhando aqui uma pergunta, uma coisa que a Denise colocou, que realmente eu concordo, e só para você linkar a sua conversa, para você continuar assim, que o nosso Código Penal ele tem que realmente ser
revisto, sabe? Porque assim, eu Sim. vejo que tem muitas brechas. Gente, nós estamos em 2021, né? E até hoje, para você ter ideia que disso tudo que eu estou falando, desde que eu entendo por, assim, tudo bem, que a Lei Maria da Penha, eu não lembro muito bem de lei, mas quando eu sofri aquele relacionamento abusivo, não existia Maria da Penha, eu lembro que um ano depois começou, então eu não lembro direito data dessa situação. Porém, tem que ser revisto igual a Denise colocou, né? Tem que ser revisto esse Código Penal, porque ainda as pessoas parece que elas estão dormindo, sabe? Tanto os homens quanto as mulheres, elas não verem que realmente elas têm uma lei que protege. Por isso que às vezes elas continuam, sabe? Mas só para, desculpa assim ter interrompido, só para colocar esse ponto que a Denise colocou aqui, que eu achei muito interessante, que o Sim. Código Penal realmente tem que ser revisto mesmo. Você também, eu acredito que também você acha que existe muitas falhas nisso daí, né? Sim, com certeza. E assim, ó, eu, Ariadna, a área que eu não atuo é na área penal. Por quê? Porque vai contra todos os meus princípios como mãe, como mulher e como advogada, defender, por exemplo, um estuprador. O ano passado eu tive conhecimento, através de uma cliente minha, que o netinho dela de 3 anos foi abusado pelo tio. Então eu respirei fundo e me coloquei no lugar. Se fosse com o meu filho, olha, eu não sei, eu acho que eu mataria a criatura, sinceramente, porque eu não admito esse tipo de situação. Então, eu, nessa situação, e sendo mulher principalmente, jamais eu defenderia um estuprador, entende? Porque não tenho nem estômago para isso. E fazendo o link com o preconceito contra as mulheres, quando eu iniciei na Faculdade de Ciência da Computação, em 99, o meu professor de álgebra, acho que era álgebra, não sei, programação, nós éramos em 30, se eu não estou enganado, e eu acho que tinha 5 mulheres apenas, 5 garotas. Então ele dizia que a faculdade não era para mulher, que as mulheres deviam estar fazendo técnicas domésticas. Então, desde da primeira aula com ele falava isso. E olha a situação, olha quanto preconceito. E eu tenho uma colega que... O que vocês mulheres estão fazendo aqui? Mulher tem que fazer culinária. E quando mais ele falava aquilo, mais eu olhava para ele e falava, eu vou passar. Ele entregava a prova e batia assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês tinham que estar fazendo culinária. E eu falava assim, não, meu amor, não mesmo. Você vê o preconceito, né? E um professor de faculdade, na época dando aula lá na Unip, porém era professor de física na Federal de Goiás, só para você ter ideia, com essa mentalidade fechada, assim. É bem como a Joana está colocando aqui, nós somos o que a gente quiser ser. E não adianta. Em todo lugar a gente vai ter discriminação por ser mulher, preconceito por ser mulher. O Rodrigo, que ele estava aqui antes, o Stuck, ele trabalha com estagiários. Mas quando ele era do RH, ele vai saber te falar a diferença salarial de um cargo top numa empresa para homem e para mulher. Sofro isso na pele, querida. Exatamente. Então é muita distinção. Já hoje, né? Na empresa de trabalho não, mas já passei situações desse jeito. Só que eu fui na justiça e eu ganhei, tá? Eu fui na justiça e recorri e ganhei. Porque, só para você ter ideia, eu trabalhava, fazia a mesma coisa, eu ganhava R$ 2.500. Eles colocaram um homem para ganhar 4.100, fazendo a mesma coisa que eu fazia. Eu recorri, fui na justiça, não tenho medo de falar, eu fui atrás dos meus direitos, entendeu? E eu ganhei, a justiça, ela me deu causa ganha. Por conta disso, preconceito salarial, só porque eu era uma mulher.
Só porque eu era uma mulher. O Eu ganhava Rodrigo está dizendo que a 1.500. diferença é gritante. Cara, gente, ele nem era engenheiro, ele nem era formado, sabe? Lógico, ele tinha os méritos dele, a gente não está aqui para julgar méritos, mas sim para falar sobre o preconceito. Vocês têm ideia, de 2.500 que eu ganhava para fazer a mesma coisa, o cara ganhava 4.100. 4.100 para fazer a mesma coisa que eu fazia, só porque era um homem. É triste isso, é muito triste. Mas é a realidade. É a nossa realidade. Infelizmente, é a nossa realidade. Uma das coisas que a gente... uma das coisas que a gente aprende como benefício na área do coaching é ter aguçada a inteligência emocional para a gente administrar todas essas situações. Eu passo diariamente, agora nem tanto, mas conforme cada atendimento, cada cliente que chega até mim tem um problema. Então eu tenho que saber administrar para saber a melhor forma de solucionar aquele problema daquele cliente e dar a melhor solução, né? E ainda, às vezes, muitas vezes, dar um conselho, dar uma palavra de conforto, né? Isso exige muito. No início, quando eu comecei em atendimento como advogada, para mim, eu vou te dizer que muitas vezes era bem difícil eu conseguir dormir com aquele problema daquele cliente para resolver, sabe? No início, eu trouxe muito trabalho para casa. Final de semana, enfim, eu queria acabar para dar uma solução logo para o meu cliente. Hoje, graças a Deus, tô administrando a minha inteligência emocional, né? Com os cursos, enfim, autoconhecimento, para saber sair do escritório e deixar os problemas dos clientes lá. Não que a gente não pare e não pense no final de semana como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. Não é isso. Conseguir administrar essa mistura de sentimentos, sabe, Ariadna? Porque eu lido com viúva que perdeu o filho, marido recente, companheiro, a questão de pensão de uma mãe desesperada porque não tem o leite amanhã para dar para o filho, relação de trabalho, às vezes demissão injustas. Então, o advogado trabalha, na verdade, para resolver só problemas dos outros, né? Difícil procurarem o advogado para antecipar alguma coisa, né? Tipo, fazer um contrato, vamos supor, pré-nupcial. Poucas pessoas têm esse conhecimento e buscam um advogado para fazer isso. Quando estoura lá na frente, num divórcio, numa separação, enfim, daí eles lembram de buscar o advogado. Tem muitos colegas trabalhando nessa orientação antes do casamento, antes do relacionamento, enfim, para ajudar as pessoas a buscar, por exemplo, o melhor... como é que se diz? Agora me fugiu o nome, mas buscar, por exemplo, a comunhão de bens melhor ao seu caso. É verdade mesmo, viu? E por isso, assim, que vocês têm que ter uma mentalidade bem boa, bem trabalhada, para vocês saber diferenciar isso, né? Igual quando você colocou aí alguns casos que chegam, às vezes eu fico imaginando, né? Esses casos que chegam, que você pensa, meu Deus, se fosse eu, o que eu faria, né? Eu mataria. Infelizmente, vem na cabeça da gente, né? Mas o advogado, ele tá aí sim. E eu acredito que tem que ser uma classe... aliás, todas as classes têm que ser valorizadas, mas pensando bem, assim, a gente analisando bem, assim, você falando, eu analisando todos os detalhes que você estava falando, né? Porque como pratica em PNL, a gente fica fazendo a modelagem, lendo, né? Eu estou lendo todo o seu perfil aí, vendo o quanto que é difícil estar, né, atrás da mesa para atender um caso complicado.
Por isso que eu falo sobre a saúde mental, né, da pessoa. Vocês têm que ter uma saúde mental, muita fé em Deus, né? Assim, igual a Denise mesmo colocou várias vezes aí, a fé, né, que coloca, que sempre vem em primeiro lugar. Para quê? Para vocês não ter um colapso, né, de mente com tanta coisa difícil que vocês enfrentam. E voltando um pouquinho no assunto sobre as mulheres, o quanto isso é complicado, o quanto que é triste, né? A gente saber que o nosso Código Penal ainda não está favorável, existe a Lei Maria da Penha, porque um dia uma mulher sofreu violência e ela correu atrás para poder, né, essa lei ser, não sei, eu não conheço muito bem das palavras jurídicas, não, mas essa lei ser validada, né? Isso. Para poder ajudar algumas mulheres. Mas mesmo assim, o Código Penal, por outro lado, também deixa a desejar, porque mesmo uma mulher tendo sofrido uma Maria da Penha, sofrido agressão, feito isso, ainda existe lá as brechas, né? As brechas da justiça ainda, que facilita a vida. Mas, enfim, a gente não pode nos abater, né? Diante disso, jamais. Sermos mulheres de coragem, mulheres determinadas, que querem vencer, que querem superar, seja no mercado de trabalho, com todo o preconceito, seja como mãe, seja como filha, né? E essa consultoria judiciária que você nos deu hoje, explicando um pouquinho mais, às vezes assim, para ajudar o nosso público, né? Tanto o meu quanto o seu aí, a entender um pouco como funciona, como estar atrás da mesa, né? Quando a gente chega lá para procurar um advogado, o que é esse advogado? Esse advogado também é mãe, esse advogado é pai, esse advogado é filho, ele também tem sentimentos, tem problemas, né? E às vezes quando a gente chega ali, a gente não tem noção disso, a gente só quer despejar aquela carga em cima dele lá, né? Quer resolver o nosso problema, quer que ele resolva o nosso problema, o nosso do mundo todinho, e não olha para o ser humano que está ali, que é um ser humano, né? Um advogado também é um ser humano, né? E outra coisa, né, Adna, Pode falar, a ser ponderada. Por exemplo, se você quer entrar com um certo tipo de processo, tá? E o teu advogado cobra, por exemplo, R$ 1.000, 2.000, 3.000, não sei. Depende do tipo de ação, é o valor, tá? Nossa, que caro. Tá, tudo bem. Pode até ser, mas assim, ó, você não leva em conta o quanto ele vai trabalhar, quantas audiências ele vai fazer, quanto tempo o teu processo vai durar. Eu tenho processos que fazem 10 anos que está em tramitação. E daí o cliente acha caro quando cobra, por exemplo, R$ 4.000 para fazer um processo. Calcula 4.000 e divide por 48 não, 120 meses, que é os 10 anos. Tu vai ver que dá um valor irrisório mensalmente. Isso não paga as tuas contas e não paga o teu estresse. Muitas vezes os clientes ficam cobrando, porque o meu processo não está andando, tu não está trabalhando para mim, tu não está fazendo nada. Só que a nossa parte a gente faz. Só que a gente não pode, não é nós que movimentamos os processos do cliente. Se fosse, graças a Deus, a gente teria esse poder, mas a gente não tem. Ou quando o cliente chega no meu escritório, me pergunta quanto por cento, doutora, eu tenho de chance de ganhar. Eu digo para ele 50%, sempre. Se eu te falar 90%, 100%, ou enfim, mais que 50%, eu vou estar te mentindo. Eu não sei o que vai estar passando na cabeça do juiz na hora dele dar uma decisão. Então, né, é bem delicado estar do outro lado da mesa, às vezes. Às vezes os clientes ficam bravos, né? Não entendem o nosso lado, só que a gente tem que ser o mais transparente possível. Não adianta eu te dizer, tu chega lá e me perguntar como é que tá as minhas condições, tenho chance de ganhar ou não, enfim. Eu vou te dizer, olha, eu acredito que é bem provável que a gente ganhe, mas eu não sei o que se passa na cabeça do juiz. Tem que ser realista e transparente, né? Com certeza.
Vamos fazer um quiz aqui rapidinho. Muito gratidão mesmo por essas explicações. E eu acredito assim que ajuda a gente a enxergar melhor, ter com os olhos, melhores olhos, né? A essa classe, a essa função, a essa profissão, né? Que é bem desafiadora. Vou fazer algumas perguntas, você com uma palavra, você responde assim, coisinha bem aleatória, bem legal. Lugar. A cidade onde eu moro, Passo Fundo. Por quê? Teve um tempo que eu voltei à cidade de Natal, Porto Alegre, e que fica a 300 quilômetros daqui. E eu voltava todo final de semana para cá. Então, ali eu pude me dar por conta que, muito embora eu goste muito de estar lá, eu amo a cidade que eu vivo. Certo. Comida preferida? Comida preferida. Eu sou brasileira, eu gosto do meu arroz e feijão. Para mim, Ariadna, para mim e para o meu filhote. Arroz e feijão para nós, basta. Paixão. Paixão pela minha profissão, pelo meu filho, pelos meus pais. Essas são as minhas paixões. Meus sobrinhos. Você tem só um filho? Tenho só um filho. Vai fazer 4 anos em maio. É um bebê. Se ele estivesse em casa, ele está viajando com meus pais. Se ele estivesse em casa, ele estaria do meu lado disputando para falar também. O que eu tô me desafiando, Ariadna, desde o início da pandemia, eu cheguei a criar um canal no YouTube. Quem quiser acompanhar é Débora Brasil Advogada. Por quê? Para me destravar e ir falando melhor, sabe? Porque assim como você, para mim é um grande desafio estar falando em público. Eu sempre fui daquela de sentar no final da sala para ficar observando quieta e Deus o livre que o professor me fizesse alguma pergunta para mim. Eu morria de preocupação, ficava nervosa, sabe? Então, isso é um grande desafio que eu tô tendo. Se olharem a primeira live que eu fiz com a minha amiga Denise, e hoje, meu Deus, não parece a mesma pessoa. Então, esse é um desafio diário que a gente está tendo, né? Quando que eu ia aceitar entrar numa live, tipo sexta-feira, não sei se tu acompanhou nós, de tarde ou de madrugada, enfim, essa semana inteira a gente estava se desafiando, entrando em live de madrugada para testar a nova ferramenta do Instagram, que é fazermos lives com mais 3 pessoas, né? Ou seja, estarmos em 4 na live. Quando que eu ia aparecer, dar a minha cara para aparecer de camisola descabelada, com cara de sono? Se fosse um ano atrás, jamais. O Fernando me convidou para a live dele sexta de noite, eu acho que você entrou também. Jamais eu ia aceitar, de forma alguma. Tanto é que teve alguns convites assim aleatórios, meu Deus, jamais. É bom a gente ver o quanto a gente está evoluindo, né? O quanto a gente está buscando conhecimento, nos conhecendo, tendo inteligência emocional para estar aqui passando um conteúdo para nossos amigos, conhecidos, quem nos acompanha no Instagram. Com certeza. Era o próximo tópico que eu ia te perguntar e você já falou sobre desafio, né? Eu ia perguntar um desafio, você respondeu já, você já linkou, parece que você já teve essa conexão, para você ver tanto que a gente estamos conectados. E vamos lá, gente, vamos chamar a gente aí, que nós vamos falar um pouco sobre desafio, sobre coragem, que agora vamos falar com a Débora mesmo, né? A Débora vai falar quem é a Débora sem ser advogada, né? E vamos dar um coraçãozinho aí.
Destravou, guria. Só Deus estudava com a câmera desligada, tinha vergonha. E realmente, Ariadna, eu não lembro se você participava das mentorias do Matheus De ou quem? só do Fernando. Do Matheus, Não. não? Do Fernando, então. Sim, sim, só com a câmera desligada. Sim. Sim, só com a câmera desligada. No final que eu dava minha carinha para. Teve muita gente que não me conhecia. Depois, com o Travou. Travou para vocês, gente? Para mim travou aqui. Será que é a minha internet? Ah, acho que é a minha internet. Voltou. Travou foi só para mim ou para a audiência também? Não, para mim também. Tá. Então, São desafios que a gente mesmo vai nos propondo, né? Então, acredito que o meu maior desafio é manter, em primeiro lugar, manter a minha saúde mental, autoconhecimento e falar. tá travando. Voltou. Exatamente sobre. Conseguiu me escutar? Agora voltou. Tá. Agora voltou. Eu falei normal, de 3 gente, é normal. minutos. É bem normal, bem nesse horário, é um horário que o pico da internet ele sobe muito e às vezes pode dar uma travadinha mesmo. Mas falando em desafios, que foi a maneira que eu conheci você, né? Foi através de desafios. E essa semana, não vai muito longe, não. Eu, por exemplo, assim, eu não era tímida, assim, de sentar no fundo das salas, não. Eu sempre fui comunicativa pessoalmente, cara a cara, né? Então, assim, cara a cara, eu conversava com a equipe, eu conversava com as pessoas. Porém, aí veio o outro baque meu agora de 2020, foi esse. Porém, diante de uma câmera, nossa, pai, era uma aflição. Ai, meu Deus do céu, como eu passava mal, quase me dava um piriri mesmo, assim, sabe? De nervosismo. Se eu tivesse, e assim, também, entrevista de emprego também, eu era meio travada, sabe? Eu sentia assim, meio, não sentia legal, passava meio mal mesmo. Porém, destravou completamente, foi incrível, foi lógico, né? A mentoria do Fernando veio ajudar muito, muito, mas com vários anjinhos que estão aqui, ou que passaram por aqui, tipo a Paula, a Avli, né? A Camila, o Fernando, dando exemplos como você. Mas, gente, eu vou falar para vocês, não é por nada, mas naquele dia que eu conheci a Denise, que eu vi a autenticidade dela, a maneira que ela é autêntica, o jeito que ela fala, vai, caramba! Falei, gente, que mulher é essa? Uai, aí eu sempre me desafio. Para lá, gente, as pessoas são autênticas, por que eu tenho que me rotular? Por que eu tenho que, né, achar que eu tenho medo? Não, vamos embora. E aí foi aonde eu também destravei, né? E eu lembro, sim, Débora, de você fazer as aulas, né, com a câmera desligada. Sempre que a câmera desligada, a Denise colocou aí, naquela hora que você estava falando, mas era mesmo. Agora que me veio um insight aqui de lembrar que realmente você passava as aulas com a câmera desligada. E, assim, nas últimas aulas que você abriu a câmera, não foi isso? E aí a semana começou a gente fazendo live até de madrugada, né? Testando a nova ferramenta. Aí quando foi ontem, o Matheus e o Fernando te chama também. E, gente, é incrível. Isso é o quê, pessoal? Isso é mudança de mentalidade. É aquilo que eu falo, olhar para dentro da gente e saber realmente quem que a gente é, igual vários que estão aqui fez, igual a Débora, igual eu fiz comigo, igual a Débora fez com ela nos últimos, vamos dizer, nas últimas semanas, né?
E para vocês verem que quando a gente tem uma mentalidade fechada, quando a gente começa a achar que os outros vão julgar, o que as pessoas vão pensar, né? Nada melhor do que a gente olhar para fora e ver, escutar histórias de pessoas que se superaram, histórias de pessoas que se destravaram, né? Pessoas que vão no supermercado 7 horas da manhã fazer uma live. Uma pessoa que vai no supermercado 7 horas da manhã fazer uma live e para poder se desafiar. E isso é muito, muito, muito gratificante para a gente, não é isso? Estamos chegando nos momentos finais da nossa live e é com grande, grande, grande assim, prazer e orgulho de ter você aqui, que eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de trazer esse papo cabeça, né? Um papo assim que às vezes as pessoas acham que é chato, mas porém é muito importante. Se você não precisou de um advogado se você não precisou de um advogado até hoje, pode ter certeza que algum dia Deus ajuda que não, mas você pode precisar sim de um advogado, que eles estão aí. Porque eu falo, gente, se você não passou, você vai passar, com certeza. Que seja com uma orientação. É igual a Débora colocou, ninguém procura um advogado para fazer um contrato nupcial, entendeu? Coisas boas. Você procura um advogado às vezes. Então, assim, Deus abençoe que vocês não precisem, né? Mas os advogados também precisam trabalhar. Precisam ganhar din-din, monetizar, né? E por isso tem aí a Denise, tem a Débora e tem vários outros advogados que são referências para gente de superação, pessoas que passou por alguma, que tem alguma história, se superou e hoje está aí no judiciário. E sabendo assim, gente, é muito satisfação assim, a gente ter uma amiga advogada, você não tem noção. Porque se você está com você vai ligar. Aí eu costumo falar, Débora, tem outras pessoas também que eu conheço que é advogado, aí quando eu falo assim, eu queria falar com você, aí eles brincam assim, vou te dar essa dica, brinca assim, você quer um conselho ou você quer um atendimento? Se for atendimento, eu vou comprar, agora se for conselho... Eu tenho um amigo que fala isso, ele é advogado, sabe? Quando eu vou falar com ele, fulano, assim, queria conversar com você. Aí ele fala assim, depende, é um atendimento ou é um conselho, né? Porque se for um atendimento, se for um atendimento, eu cobro o meu honorário lá. Mas, assim, a gente tem os amigos também, né? Que falam essas coisas pra gente. Mas é com grande satisfação, um grande amor de Deus, assim, que a gente finaliza a nossa live e pode dar suas palavras finais, o que você quiser falar, já que você destravou mesmo. Pode falar o que você quiser. Ariadna, tem uma frase que eu gosto muito, que é: não se culpe, se cure. Se cure dos seus medos, se cure dos seus anseios, das suas dúvidas. Dê o primeiro passo, ainda hoje, rumo aos seus sonhos. Ninguém pode fazer por você o que você tem que fazer. Isso aí. Muito obrigada pelo convite, adorei ter esse bate-papo contigo. Fico à disposição para outras, de repente, outros bate-papos. Olha, Denise, vou cobrar conselhos. Assim como a gente tem amigos que pedem uma coisinha ou outra, a gente ajuda. Eu não me importo a dar conselhos jurídicos. Só que tem muita gente que abusa disso, né, Ariadna? Então, a gente tem que ponderar também. Muitas vezes, clientes meus me procuram às 10h30 da noite me mandando mensagem pedindo de processo. Eu digo sempre, eu respiro fundo e digo: me manda uma mensagem amanhã de manhã, porque agora eu não estou no escritório. Para não deixar também a pessoa no vácuo, né? Eu não sei ver uma mensagem entrar e não responder, entende? Então, às vezes eu espero, respiro fundo e respondo que eu não estou no escritório. A Denise quer... eu ia falar isso, ela quer foto, nós vamos tirar foto para vocês, nós vamos fazer uma pose bem bonitinha para vocês printarem a tela, para vocês compartilhar. Se vocês querem saber um pouquinho sobre essa advogada linda, clica aqui, ó, e começa a seguir ela.
Se vocês querem saber um pouquinho sobre mudança de mentalidade, que é a mentoria que eu vou dar para vocês, vou fazer alguns estudos. Estou começando porque eu destravei agora e agora eu vou colocar para fora todo esse conhecimento que eu tenho e para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisar também, viu, Débora? Qualquer coisa, eu estou à disposição para a gente trocar ideia. Se você precisar de alguma coisa, qualquer pessoa que está aqui, nós vamos falar sobre isso. Pose para foto, porque a gente estamos chegando nos minutos finais. Pode tirar uma fotinha. Pronto. Eu acho que deu. Respondendo a última pergunta da Denise, e quando te perguntam e fazem com outro advogado? Eu não dou bola, Denise. Claro que às vezes quando é alguém mais próximo, né? Mas eu busco não ficar com sentimento ruim dentro de mim. Tem pessoas, minha amiga, que eu acredito que seja um livramento de Deus não fazerem alguns processos comigo. Então, eu tô de boa. E outra coisa, Ariadna, tem muitos colegas que me ligam procurando ajuda, entende? Quando tem uma situação tal e quer a minha opinião do que fazer, como fazer. Para mim, que nem eu digo, para mim é uma honra poder ajudar as pessoas, poder ajudar os outros colegas, estar aberta a ajudar, pelo mínimo que seja alguém. Eu não vejo meus colegas como concorrentes, e sim como colegas. Então, eu acredito que se todo mundo pensasse dessa maneira, o mundo estaria melhor, né? Um pouquinho, pelo menos. Verdade, é verdade. E isso, quando as pessoas nos procuram pedindo alguma sugestão, algum conselho, é bem gratificante, porque mostra que elas realmente confiam no nosso trabalho, né? Sabe, só um minutinho, aqui. Sabe que elas confiam no nosso trabalho, que a gente serve como referência. Estão perguntando aí se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva, tá? Vou salvar a live. O mês de março ainda, nós só tá começando, vai ter ainda várias outras lives, né? Eu não tô lembrada agora e não tô com a minha agenda aqui, mas eu tô esperando a resposta da Denise, que dia que a Denise vai poder fazer uma live. Eu tenho a Elaine, que estava agendada para ontem, né? E aí eu expliquei que ontem eu não estava bem, né? O que me ajudou ontem, assim, a live dos meninos ontem, assim, fez a dopamina minha, ela foi lá em cima mesmo. E aí acabou que eu melhorei, eu dormi muito bem e acordei para fazer o desafio. Então, assim, eu sou muito movida a desafios. Sou muito movida a desafios. Eu estava hoje pensando, gente, como eu sou movida a desafio? Eu não gosto de rotina, eu não gosto de mesmice, sabe? Eu não gosto. Então, assim, eu sou muito desenvolvida, assim, a desafios. E quando vem, eu vou, topo mesmo e faço. E é a coragem, né? A ação da coragem. A coragem de desafiar o poder mesmo. da decisão, né? O poder da decisão. A Denise falou sério, porque ela também é movida a desafio, Ariadna. Muitas vezes, a gente se conheceu num grupo de estudos. Então, teve uma hora que ela pensou em desistir e se sentiu desafiada. Então, eu dei força, dei coragem, dei o meu apoio e ela não desistiu. Tanto é que ela passou uma noite inteira lendo um livro para estar às 5 horas da manhã no grupo de estudos e para conseguir acompanhar o livro. Então, nossa, eu sou muito grata por ter conhecido cada um dos meus amigos virtuais de todos os estados brasileiros. Essa troca, essa conexão, os nossos mentores queridos, Fernando, Matheus, fiz mentoria também com a Jordana. Então, para mim, essa troca de experiência nesse momento que todo mundo está saindo da caixa, para mim tem sido fundamental como inspiração e troca de experiência. É muito bacana a gente poder compartilhar a nossa história e saber um pouquinho da história de pessoas que nem você que está em Goiás, né? Em Goiás e outras partes diversas do nosso Brasil. É muito bacana trocar esse tipo de experiência. Pois é, eu tô vendo aqui e realmente
eu vou falar agora é que nesse momento que a gente está, né? Nesse momento que a gente não está podendo ter contato físico, a mídia, né? A internet, as conexões e Deus, né? Ele acho que tinha, como eu sempre falo, e mamãe falava que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir, né? Mamãe falava isso nas últimas horas de vida dela, ela falou essa palavra para mim. Minha mãe faleceu às 8 horas da noite e às 8h30 da manhã ela falou isso para mim, olhando por um pé de manga que estava bem longe, assim, pela janela do hospital. Ela olhou e falou para mim, você tá vendo aquela árvore lá? Então ela estava me preparando, né? Você tá vendo aquela árvore lá, minha filha? Eu falei, eu olhei, né? E falei, vi. Então não cai uma folha daquela árvore se Deus não permitir. Então tudo na nossa vida é permissão. E se a gente se conectou, todos nós se conectamos, né? Nesse momento tão difícil, porque Deus permitiu que nossos caminhos estavam ali cruzados, né? Para nos conhecer e com certeza para levantar essa egrégora de desafios, de superação, né? De bondade, de conexão, de coisas saudáveis, enquanto muitos e muitos e muitos estão sofrendo mentalmente, dor na alma, dor no corpo, enquanto a gente pede muito a Deus e a gente se conecta para a gente não passar por esse momento, né, de perda de alguém, mas a gente estamos fazendo coisas saudáveis, que é o que? Alimentar a mente, se curar por dentro, descobrir realmente por que nós estamos aqui e é bem gratificante mesmo, bastante gratificante. Hoje, só para você ter uma ideia, compartilhar com vocês, nós estamos num momento muito, muito crítico aqui em Goiás, assim, muito crítico. Hoje, assim, eu recebi várias, aquilo que eu falo, né, o poder da decisão, você decide. Eu recebi várias mensagens hoje de pessoas amigas, próximas, colegas de trabalho que estão infectados com o vírus. E a gente tem duas decisões. Ou você pega na fé e é feliz e vamos viver, vamos correr atrás, vamos nos resguardar, pedir a proteção do Pai, que todo dia quando eu saio de casa para ir trabalhar, eu peço a Deus que me proteja, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso trabalhar e eu trabalho fora. Então, assim, que Deus me dê direção. Quando eu entrei na mentoria do Fernando, para vocês saberem por que eu entrei para a mentoria, por que eu fui atrás de destravar, pelo seguinte fato, eu sei a nossa situação. E eu só não estou com meu filho, porque eu trabalho fora. Entendeu? Eu trabalho fora. Por isso que eu não estou com meu filho. E quando eu fui atrás da mentoria, quando eu fui atrás de estudar o digital, começar a empreender como marketing de afiliado para melhorar um pouco as minhas finanças e começar a me posicionar, foi justamente para buscar a minha independência financeira através de todo o conhecimento, de todo o conteúdo que eu tenho para poder o quê? Sim, montar uma mentoria, montar um curso, além de ajudar as pessoas, eu vou estar ajudando, porque se eu estou mais no digital, trabalhando no digital, eu posso ter o meu filho comigo, porque eu não vou precisar sair de casa, né, para ir trabalhar, ficar exposta. Então, aí sim, eu vou poder ter meu filho. Então, tudo tem um propósito. Tudo tem o seu tempo, né, Ariadna? É o que eu digo também. Sabe as palavras da tua mãezinha, né? Eu sempre digo para Denise, inclusive, que Deus sabe de todas as coisas. Então, tudo ao seu tempo, tudo, às vezes a gente quer alguma coisa rápido, enfim, fica afobado para querer alguma coisa, resolver alguma situação, mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Então, às vezes a gente fica agoniada, quer resolver certa situação e tal, mas Deus nos capacita e nos mostra que não é o momento ainda, né? Com certeza. E abrindo o gancho, eu vou te dizer assim, ó, Ariadna, que hoje, em novembro, eu fiz 4.0, ou seja,
Eu me tornei uma quarentona. E eu quis, durante o ano passado, enfim, a gente não esperava que ia continuar essa situação, eu queria fazer uma festa para minhas amigas, enfim, poder comemorar os meus 40 anos. Mas, infelizmente, não pude, né? Então, eu digo, para finalizarmos, né, que hoje, graças ao meu bom Deus, eu me sinto na minha melhor versão. Eu sou uma pessoa, sou mãe, que eu nunca esperei ser, não, como é que eu posso dizer? Sou mãe, estou melhorando a minha condição física e, principalmente, estou me desenvolvendo o meu autoconhecimento e eu acredito que por essas e pela minha fé, por todos os cursos, acompanhamentos que eu tenho feito, eu me encontro na minha melhor versão e buscando a cada dia mais conhecimento para melhorar e poder ajudar mais pessoas também através de uma mentoria que hoje eu não me sinto, né, confortável para abrir, mas num futuro muito próximo também gosto muito de ajudar pessoas. Então, vou fazer isso também. Olha, pode falar. Pode falar. Então, para mim, assim, esse ano apenas está começando, né? Dizem que o ano começa depois do carnaval, então quero buscar, sim, mais conhecimento para poder ajudar mais pessoas. Excelente, excelente mesmo. E é muito gostoso. Como diz a Renata na live que fez comigo na sexta-feira, a Renata falou que ela falou uma coisa bem legal, que era sobre quando a gente senta para aprender, né? A gente tem capacidade para levantar e ensinar, né? Então, assim, e eu completei a frase para ela que quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes também. Então, quando a gente estuda, tá tudo ali, mas se você não praticar, você só tem um ensinamento, você só tem um diploma. Você só tem um diploma. E ter diploma não é nada, gente. O que nos leva realmente a isso aqui, ó, é um conhecimento, é ajudar alguém, é você receber um feedback de uma pessoa e falar assim, você mudou a minha vida, você fez eu enxergar coisas que eu não enxergava antes, eu vi uma live sua, uma palavra sua realmente mudou. Então, assim, eu destravei justamente para levar para as pessoas ajuda, né, para ajudar as pessoas, para poder montar, sim, o meu negócio digital, né, o meu conteúdo, para quando palestrar virtualmente, e quando isso passar, a gente poder nos encontrar, né, e saber que no ano de 2020 existiu um vírus, né, e fez pessoas importantes se conectar, fez não só pela internet, mas pelo coração, né? A gente se conectou pelo coração também. E como diz, não caiu uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E Deus nos permitiu que a gente encontrasse esse conhecimento, encontrasse pessoas como o Fernando, o Matheus, de histórias lindas como a da Denise, como a sua, como a da Renata, e de vários que estão aqui, para a gente poder enxergar fora da caixa. Lembrando que, sempre eu falo nas minhas lives, tudo está dentro, nada está fora. Tudo está dentro. Então, se você tem um legado, se você tem alguma coisa, tudo está aqui dentro. O outro é o outro. Entendeu? E que cada um de nós somos um. Cada um de nós temos o nosso DNA, temos a nossa digital, entendeu? Temos os nossos pensamentos, temos a nossa, somos autênticos, cada um tem a sua maneira de ser. E não precisamos nos rotular, não precisamos olhar, medir com a régua dos outros, porque cada um de nós temos a nossa história. E isso encerra mais uma história de mulheres que inspiram, né? Hoje com a Débora Brasil, né? Débora, você quer falar mais alguma coisinha pra gente?
Só para encerrar, senão nós vamos... Imagina, quase 2 horas a nossa live. Imagina com a doutora Denise. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Que bom. Cada um sabe a dor e a delícia que se é. Sabe as palavras e que realmente é isso mesmo. E estamos aqui há 2 horas, agora que eu olhei aqui, estou olhando aqui para o notebook. Tem mais alguma pergunta? Se alguém fez? Não. Doutora Denise falou que terça-feira. Ai, meu coração! Meu coração! Eu vou me programar, Denise. Eu vou ver aqui o meu horário. Ela falou que terça-feira pode. Gente, pensa que live gostosa que seria a gente conhecer essa mulher que é um furacão também. Ó. A Denise está dizendo que ela falou até um pouquinho. Imagina se eu quase não falo perto dela, imagina ela. E isso que está quase a 2 horas, eu acho. Se já não deu as 2 horas. Mas muito bacana o nosso bate-papo. Ó, gratidão mesmo. Foi muito legal, né? Nós competimos aí com o horário do Brasileirão, né? Que você falou, futebol, né? Então, sim, tivemos poucos homens aqui, mas nós tivemos a honra de ter alguns especiais aqui na live também, que entrou, saiu. Uma gratidão a todos. Denise, eu vou olhar realmente, viu? Tá bom, das 18 às 19h30. Vou olhar direitinho, Denise, se vai dar certinho, mas tá tudo nas mãos do Senhor, que Ele é que sabe o tempo dele da gente se conectar. É o Senhor, eu entrego tudo nas mãos dele. E ele sabe sim. E eu vou finalizar com aquela música linda. Maravilhosa. Uhum. E é a música que você me mandou. Eu vou só mexer aqui no notebook rapidinho. Gente, essa música é linda. Linda, 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 linda. Vou fechar aqui. Yes. E a gente finaliza com algumas palavras, vou finalizar com algumas palavras bem rapidinho, que vamos... eu sei que só tem 4 pessoas aqui na live no momento, porque a live do Fernando e da Camila começou também agora às 8 horas da noite, né? Nós vamos correr para lá para ver também, porque aqui é assim, gente, a gente sai de uma e entra na outra. E quando a gente pensa que acabou 11h30 da noite, a gente é convidada para a live coruja. A gente faz a nossa própria live também. A gente sai no estudo, quando é velho, boa noite, gente, quando é que a gente olha, tá todo mundo na live coruja de novo. Mas vocês não foram dormir, não. Nós fomos dormir, não. Então, nós somos assim, mas assim, vamos... Input mode. Eu falei que eu não ia deixar ele fazer isso. Vamos pedir para que Deus realmente cuide muito dessas pessoas que estão no leito do hospital agora. Que Papai do Céu sofre no pulmão dessas pessoas. Que nos proteja. Eu peço muito, muito a Deus que Deus me proteja todos os dias quando eu saio de casa, porque eu preciso trabalhar. E eu finalizo com vocês com grande gratidão pela minha saúde, pela saúde dos meus amigos, da minha família, né? E somente pelo amor de Deus mesmo, o amor de Deus que é infinito na nossa vida. E Ele vem nos abençoar e nos cuidar. Quem está aqui, amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Para quem vai assistir, saiba que tudo está nas mãos do Senhor. E que nada melhor do que Ele. E eu coloco para vocês. Tem sido tanto bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Impressionante.
Deus amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra lembrar. braços merecer. Mas Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Então, ser mulher, histórias de mulheres que inspiram. Nesse domingo, e muito gratidão a Deus pela nossa saúde, muita gratidão a Deus pelos nossos desafios, que nós estamos vencendo todos os dias. E recomendar encerre essa live. Gratidão a todos que ficaram aqui, Joana, Denise. Eu não vou citar todos os nomes, porque assim, seria injusto a gente esquecer de alguém. Mas eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ter destravado e estar aqui com coragem de fazer essa live com vocês. Débora, beijos no seu coração, beijos de luz, de luz, de luz, beijos de luz, Denise, Joana, Camila, todos. Beijo. Tchau, tchau. Até mais logo. até.